Eu sou o aluno Caio César da Silva Anjos e essa é a minha apresentação do trabalho 2 de Laboratório de Resolução de Problemas. O programa consiste num algoritmo responsável de ler e armazenar notas e os nomes e as notas de vários alunos e fazer diversas interações baseando-se nessas notas e nomes, tais como cálculos de estatísticas, filtragens e listagens, e entre outras coisas. O código começa importando a biblioteca NumPy, uma biblioteca matemática que vai ser útil posteriormente para fazer o cálculo de uma estatística. Logo após, o programa declara algumas variáveis, como os alunos, que armazena no vetor os nomes e as notas, uma para cada aluno. É, a variável nome, que recebe o nome do aluno, a variável nota, que recebe a nota, a soma, que é a soma das notas, e o contador, que conta a quantidade de notas. Logo na sequência, o programa imprime essa mensagem, que é responsável por mostrar ao usuário como o programa funciona. Depois, a gente vem para a primeira etapa do programa, que é a entrada de dados, onde o usuário entra num loop infinito, o programa, no caso, entra num loop infinito, onde a cada vez que o loop roda, pede um nome e a nota que o usuário fornece e é feita uma verificação desse nome e dessa nota, para que seja adicionada no vetor. E é só adicionar no vetor caso seja uma nota positiva ou não. E também caso o nome não seja vazio. Nessas condições, não é adicionado. Na verdade, é adicionado. Na sequência, o programa mostra ao usuário as ações que ele pode tomar, é, numeradas de 1 a 6. No caso 1, apresenta as estatísticas. 2, apresenta a lista de alunos ordenados por nota. 3, filtra os alunos de acordo com uma string digitada pelo usuário. 4, apresenta uma lista de notas e suas respectivas frequências. 5, adiciona um aluno e uma nota. E 6, termina o programa. Entrando aqui na tomada de decisão, o programa entra no loop infinito e o, o, essa parte é regida por essa variável entrada que recebe qual ação o usuário quer tomar. Por exemplo, se o usuário digitar número 1, ele entra na opção na qual ele vai ver as estatísticas. Para isso, o programa começa vendo se há dados dentro do vetor. Caso não tenha, ele imprime ele imprime dizendo que não tem e não é possível fazer nenhuma interação. Caso contrário, ele começa aqui, primeiramente, declarando uma variável que é um vetor que é responsável por armazenar somente as notas, no caso da matriz, o que facilita no cálculo. Mais abaixo vamos verificar que isso facilita. Logo após, é feita uma ordenação, através do método selection sort, da matriz somente notas, em ordem crescente. Depois, partindo propriamente dito para o cálculo das estatísticas, primeiramente ele mostra o número máximo, declarando uma variável maior nota, sendo iniciada no índice 1 do somente notas. Logo após, ele itera sobre somente notas e verifica para cada iteração se o valor atual é maior do que uma nota. Se for, simplesmente faz uma nova atribuição do índice atual. A mesma coisa para o número mínimo, só que de forma inversa, para a menor nota. Caso a menor nota do índice atual seja menor do que a inicial, é feita uma atribuição. O cálculo da média, de forma muito simples, é a divisão da variável soma, que armazena a soma de todas as notas, pelo len da lista de somente notas, ou seja, pela contagem de itens da lista de somente notas. O desvio padrão é feito o uso da função std da biblioteca NumPy, que foi chamada mais para trás do código, e é feita o desvio padrão através dessa ferramenta. A mediana primeiro feita uma verificação se o número é par ou ímpar, o que interfere diretamente no resultado final, porque se for par, ele pega através dessa parte do programa os dois números do meio e divide por 2, e caso seja ímpar, ele só pega o número do meio mesmo, com o vetor ordenado de somente notas. A moda, primeiramente, é feita uma descoberta da frequência de cada nota através desse bloco. Depois, descobre-se a maior frequência para saber qual de fato é a nota. Aqui primeiro descobre a frequência, aqui é a maior frequência. A maior frequência será a nota. Será a nota não. Será a moda. Caso tenha aqui, nessa última parte do código, nesse bloco, é onde é verificado caso haja mais de uma nota, mais de uma moda. E a respectiva frequência da mesma. Pulando para a próxima parte do código, caso o usuário digite 2, ele opta por por ver uma lista de alunos ordenados, alunos de suas respectivas notas, no caso, ordenados por nota. Nesse caso, é necessário que seja feita aqui, através do método selection sort, a ordenação através da chave da nota. E logo após, ele verifica também aqui, assim como no anterior, se há algum item para
para ser iterado. Caso não haja, ele imprime a mensagem dizendo que não tem como. Se caso contrário, se tiver algum item, ele entra no loop que fica pedindo o intervalo até o usuário digitar valores válidos. E para ser válido, o primeiro item tem que ser menor do que o segundo do intervalo. Caso essa satisfação seja requerida, seja satisfeita, ele entra no bloco onde ele procura a nota de acordo com o intervalo, fazendo uma iteração do vetor. E caso ele ache alguma nota dentro do intervalo, ele printa, caso não, ele printa que não foi encontrado nenhum valor. Agora, pulando para a parte do número 3, caso o usuário queira, dígito número 3 significa que ele quer uma lista de alunos ordenados, no caso mostrados, filtrados por uma string, digitada pelo usuário. E novamente aqui é feita uma ordenação, mas agora é pelo nome, de acordo com a chave e nome. E logo em seguida o programa pede o filtro para o usuário, aí ele digitará uma string que ele deseja filtrar. Se o filtro for vazio, ele mostra todos os alunos e as notas. Caso contrário, ele procura dentro de alunos algum aluno de acordo com a chave filtro. Se for encontrado, aqui embaixo a gente verifica se o aluno foi encontrado ou não. Caso seja encontrado, é mostrado na tela. Caso não, também. Então, na parte onde o usuário digita o número 4, significa que ele quer uma lista de notas e suas frequências. Nesse caso, é necessário novamente ordenar o vetor, no caso a matriz, só que pela nota, novamente. E após isso, entra no loop, onde o programa requer do usuário um intervalo, e só sai dele quando o usuário satisfaz a condição do primeiro número somado que o segundo. Após isso, ele entra no bloco onde ele vai procurar as notas e suas frequências, iterando sobre a matriz e colocando a nota nas notas já processadas para não causar conflito no resultado final. Depois disso, ele mostra a nota e a frequência. Caso não haja notas dentro do intervalo, ele mostra para o usuário que não foram encontrados. Depois disso, caso o usuário digite o número 5, entra na condição de incluir um novo aluno e uma nova nota. Assim como lá no começo, é pedido do usuário que digite um nome e uma nota e verifica se satisfaz a condição para entrar na lista, que é uma nota positiva e um nome que não seja uma string vazia. Caso satisfaça, entra na lista. Caso não, valores inválidos. E por fim, caso o usuário digite 6, isso entra na condição de parada do loop e finaliza o programa. Agora, executando o programa como esperado, primeiramente o programa mostra a mensagem de boas-vindas e de explicação do código. Depois entra na parte de entrada de dados, no qual eu coloquei os seguintes dados, que estão escritos aqui. Logo após isso, entra na parte onde o programa mostra as ações para o usuário, para ele decidir qual tomar. Primeiramente, digitando o número 1, como esperado, as estatísticas foram impressas. Após isso, o número 2, ele pede um intervalo, como o intervalo foi correto, ele me tirou do loop do intervalo e já me mostrou o resultado, mostrando essas duas notas. Após isso, digitado o número 3, ele pede uma string, e eu digitei a string Caio, que corresponde a uma nota, e ele me mostrou essa nota correspondente. Próxima ação, número 4, me pediu novamente um intervalo, e como o intervalo foi correto, me pediu apenas uma vez e me retirou do loop onde o intervalo é requerido e me mostrou as notas que foram encontradas de acordo com o intervalo. Posteriormente, digitado o número 5, onde pede um novo aluno, eu digitei os dados da Gerson com a nota 3 e ele adicionou esse aluno à matriz de alunos. E por fim, digitado o número 6, finalizando o programa.